Chegou aquele momento especial no programa Sábado de Louvores ao Rei, o momento de meditarmos na santa e gloriosa Palavra de Deus. Hoje conosco o diácono Maciel, da Igreja Tabernáculo do Soberano Deus. Quero pedir a sua ajuda em apoiar o canal Marcelo Mesquita Ide e Pregai no YouTube. Estamos com foco em chegar a 2.000 inscritos. E eu conto com você, meu irmão, minha irmã, obreiro e obreira da casa do Senhor, você novo convertido, você evangélico ou não, você pode nos ajudar. Se inscreva no canal Marcelo Mesquita Ide e Pregai, toque no sininho das notificações e, se possível, compartilhe este vídeo com demais pessoas e convide a se inscrever no canal Marcelo Mesquita Ide e Pregai. Com vocês, diácono Maciel, e a palavra de Deus aos nossos corações. A paz do Senhor para todos. Boa tarde. Uma ótima tarde na presença de Deus. Agora a palavra de Deus pela 92,1 FM Shekinah e pelo canal do YouTube Marcelo Mesquita Ide e Pregai. Você que não é inscrito ainda, se inscreva, deixe o joinha no vídeo para fortalecer o canal. E vamos à palavra de Deus que está lá em Gênesis 39, que tem como título José em casa de Potifar, que nós podemos meditar nesta palavra e pegarmos para os dias atuais de hoje. Por quê? Porque a nossa vida está na mão de Deus e nós temos que viver sabendo como agir diante de qualquer circunstância. Então vamos lá. E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos israelitas que o tinham levado lá. Estamos falando aqui de José, que antes ele era tido na casa do pai dele como um filhinho querido, e a partir deste momento ele passa a ser um escravo. O escravo, ele é dono, ele é o seu senhor, é quem comprou ele, e nesse caso foi Potifar, que nós podemos pensar que você pode estar numa boa e ao mesmo tempo estar indo para um lugar que não seja muito bom, como aconteceu com José, por causa dos seus irmãos, com a inveja, vendeu ele. Mas eles não sabiam que era um propósito de Deus, para que o Egito não viesse a todos morrer. Então Deus escolheu para que eles chegassem, e para que ele chegasse a governador, ele tinha que passar por esse cativeiro, que seria o de ser escravo. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, ele estava na casa seu senhor egípcio. Então a partir daí, o Potifar tinha José como escravo para fazer as coisas para ele, e estava sempre de olho nele, vendo como estava fazendo. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça em seus olhos, e serviu ele, pois, sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. Então Potifar passou a confiar naquele escravo, porque de todos os escravos ele se destacou, ele fez a diferença entre todos aqueles escravos que estavam. Então ele fez o quê? Colocou tudo na mão de José. E aconteceu que, desde o pusera sobre a sua casa e sobre o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. Então a partir daí Potifar também começou a crescer, porque Deus era com José. E o que José fazia, Potifar se dava bem, porque aquele homem tinha algo diferente que os outros não tinham, que era a presença de Deus. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de parecer e formoso à vista. Além de ele ser um escravo, ele também tinha beleza aparente, ele aparentava uma grande beleza. E ele começou a ser destacado dentro da casa do Potifar. E aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: deita-te comigo. Então aí começa a tentação. Quando você está se destacando, quando você está fazendo a vontade de Deus, o mal vem. O mal, neste caso, passou a usar aquela mulher, que também não era feia,
passou a usar para começar a sediar o José. E o que aconteceu a partir de agora? Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em sua casa comigo, entregou na minha mão tudo o que tem. Então José tinha consciência que tudo que estava ali estava na mão dele, porque Potifar confiava nele. Como é que ele iria trair essa confiança? Ele tentou explicar para a mulher, porém a mulher não ouviu. Ninguém há maior do que eu nesta casa, José falou para a mulher, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu esse tamanho mal e pecaria contra Deus? Então José tinha na sua consciência, ninguém estava vendo, estava só a mulher e ele. Mas se ele pegasse aquela mulher, ele saberia que teria pecado contra Potifar, que era o seu senhor, e contra Deus, que pesaria a mão em cima dele. Por esse motivo ele disse não para a mulher. Ele falou não. E em Provérbios 14, verso 1 diz: a mulher sábia edifica a sua casa, a tola destrói. Então nós temos que vigiar, porque muitas vezes a mulher não é sábia. Então nós que somos varões temos que estar o tempo todo vigiando, porque muitas vezes perdemos muitas coisas por não pensarmos e agirmos por impulso. José pensou: se Deus está me vendo, se eu cheguei até aqui, é porque Deus está comigo. Eu não vou fazer esse mal, nem para Deus, nem para o meu Senhor. Mesmo no lugar de escravo, ele teve mente e pensou nas consequências. E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela. Aquilo não foi só um dia, porque a tentação é todos os dias. A tentação vem a cada dia e nós temos que estar vigilante todo o tempo. Sucedeu um certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço. José foi à casa e nenhum dos outros da casa estava ali. E ela lhe pegou pelo seu vestido, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou o seu vestido na mão dela e fugiu e saiu para fora. A partir daí, ela tinha nas mãos dela como inventar alguma história, falar alguma coisa que não era verdade, para prejudicar aquele escravo. Porque muitas vezes, no mundo em que vivemos, a nossa palavra não vale muito, mas daquela pessoa que ocupa o cargo maior vale mais. Mesmo sendo mentira, a pessoa passa a acreditar naquilo que é errado e desprezar aquilo que é certo. E aconteceu que, vendo ela que deixara o seu vestido em sua mão e fugira para fora, chamou os homens de sua casa e falou-lhes, dizendo: vede, trouxemos-nos o varão hebreu para escarnecer de nós. Entrou até mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava minha voz e gritava, deixou o seu vestido comigo e fugiu e saiu para fora. Ela levantou ali o quê? Um falso testemunho, que ele tentou agarrar ela, mas foi o contrário. Ela que tentou agarrar ele. Ela inverteu os papéis aí, o quê? Para prejudicar. E como ele era um escravo, não tinha voz, tentaram prejudicar de todas as maneiras. E ela pôs o seu vestido perto de si, até que o seu senhor veio à sua casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: veio a mim um servo hebreu, que nos trouxeste para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou o seu vestido comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo seu senhor as palavras de sua mulher, que lhe falava dizendo: conforme estas mesmas palavras me fez teu servo, a sua ira se acendeu. Então Potifar ficou chateado. Potifar ficou com ira. Por quê? Porque ela falou que o escravo tentou agarrar ela. E ele fez o quê? Imediatamente ele tomou uma atitude. Ele tomou uma atitude de acordo com a raiva que ele estava. E aconteceu que, ouvindo o Senhor as palavras da sua mulher, que lhe falava, dizendo conforme estas mesmas palavras, me fez teu servo, a sua ira se acendeu. E o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, do lugar onde os seus presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. Então José foi colocado na prisão, sem ter nenhuma culpa, sem ter feito nada, apenas porque ele não atendeu
aquele pecado que a mulher queria, que era ficar com ele. Porque a mulher, mesmo tendo o esposo dela, que era Potifar, ela queria mais, ela queria todos. E José disse não. E esse não mexeu com ela. Por quê? Como é que ela estava numa posição tão alta e o escravo disse não para ela? Então temos que meditar. Por mais que nós estejamos, nós temos que pensar que tem um Deus que olha para nós. E a nossa atitude faz a diferença. E a partir daí, o Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro Mó. E o carcereiro Mó entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que ele fazia ali. Então o carcereiro deixou a chave com José, passou a ter uma confiança no José. Mesmo na prisão, o José fazia diferença. Que nessa tarde nós podemos fazer a diferença. Não importa o lugar que nós estejamos, não importa se estamos em casa, na rua ou em algum lugar, nós temos que fazer a diferença. Foi isso que José fez. Mesmo na prisão, ele passou a comandar na prisão. Ele passou a ter um lugar privilegiado dos outros que não estavam de acordo com a palavra de Deus. E José continuou firme, não fugindo, não deixando ninguém sair. Aquelas rebeliões que tinha não teve mais. Tudo passou a caminhar conforme o José falava, todos obedeciam. Por quê? Porque Deus estava com ele. Se ele tivesse feito aquele pecado de deitar com a mulher do seu senhor, ele estaria feito igual Sansão. Ele estaria jogado a bênção fora. Sansão, que era para defender, jogou fora por causa de uma mulher. Então, muito antes de Sansão, José apareceu e fez a diferença, disse não. Porque nós temos o livre-arbítrio de dizer sim ou dizer não, de querer uma coisa ou de não querer essa coisa. Só depende de nós. E nós temos que pensar na consequência. Porque o pecado é muito bom, mas porém depois vem a morte, que é a consequência. Você paga um preço altíssimo. E o carcereiro Mó não teve cuidado em nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Então na prisão, tudo que o José fazia, ele prosperava. Por quê? Porque a mão de Deus estava ali. Como eu já falei, nenhuma rebelião, todo mundo tranquilo, todo mundo achou estranho. Esse prisioneiro chegou e fez a diferença. Ele era escravo, ele é escravo. E como é que pode? Porque ele fez a diferença. Ele vai passar um pouco na prisão. Depois Deus vai tirar, mas vai tirar com honra, vai honrar ele. Ele vai chegar ao cargo de governador. Porque propósito de Deus. Quando o propósito é de Deus, o governador é bem sucedido. Então que nós podemos pensar nisso. Todo governo que Deus bota a mão, tudo é procedido de acordo com Deus. E o povo iria morrer de fome. Para que isso não acontecesse, Deus levantou José no Egito. Mas ele, para chegar lá, ele teve que pagar preço. Ele teve que passar na prisão. Ele teve que dizer não para muitas coisas boas que pareciam boas aos olhos dele, quem estava vendo. Mas José permaneceu firme. Que nessa tarde, você que está ouvindo, permaneça firme. Por mais difícil que esteja, se é uma porta de emprego que você quer, para poder levar para a sua casa, ore a Deus, busque a Deus, faça como José, diga não para aquilo que não está de acordo com sua palavra, e obedeça sempre a palavra de Deus. Ore, fale com Deus. Deus vai te ouvir, Deus vai abrir essa porta para você. Se é uma companheira que você quer, ou um companheiro que você quer, minha jovem, não esquenta a cabeça, ore a Deus e aguarde. Não passe à frente de Deus, porque se você passar à frente, vai pagar preço. E o preço, muitas vezes, é muito alto. Nós choramos. De que adianta você trocar 10 anos, 5 anos por meia hora de prazer? Não adianta. Então, temos que permanecer, ficar sempre na presença de Deus. Que nós podemos meditar nessa palavra hoje. Eu não vou me aprofundar muito, porque até aqui Deus tem me dado, e Deus tem falado a cada dia, tem falado. Lá em Mateus 10:8 diz: dás de graça o que tu recebesse de graça. Então toda a pregação que eu faço, tanto aqui como também nas igrejas, eu não cobro nada, absolutamente nada, porque nós temos que levar a palavra a toda criatura, a toda pessoa.
aquele que crê e for batizado será salvo. É o que diz a palavra de Deus. Então nós temos que pregar sem a palavra de Deus, sem cobrar nada, absolutamente nada. Agora, se eu estou no Rio, você está fora do Rio e quer que eu vá fazer a pregação, aí tem que me pagar algo para me levar até lá e trazer de volta. Mas se eu estou aqui perto, eu prego de graça, não cobro nada, tá? Então o que nós viemos meditar, viemos pensar, porque Deus sabe todas as coisas. Deus tem colocado tudo de bom em nosso coração. Basta nós obedecermos como José fez, disse não para a mulher. Ele poderia ter pegado a mulher, ninguém iria saber, estava só ele e a mulher, porém Deus estava vendo, ele ia pagar um alto preço. Ele disse não, pagou um preço sem ter culpa. Que nós viemos pensar, viemos fazer a vontade de Deus. E mais uma vez pedindo a vocês que estão vendo esse vídeo aqui agora, já no finalzinho, deixa o like no vídeo aí para fortalecer o canal, porque quando você deixa o like de gostei, o YouTube entende que muitas pessoas devem ver mais o canal e vai se expandindo cada vez mais o canal. Então, sempre que você assistir o vídeo, deixa o like, não dói, é só você apertar OK e pronto, o like sairá. E você que não é inscrito, se inscreva no canal para que nós venhamos alcançar mais alma. Quanto vale uma alma? Uma alma não tem preço, e nós podemos pensar nisso. Então, eu escuto na minha igreja onde eu participo, é aos domingos, na rua Capitão Menezes, número 629, Igreja Tabernáculo Soberano Deus. Se você quiser aparecer lá no domingo para receber uma oração, compartilhar o culto conosco, ficaremos muito gratos. Continue nos assistindo, continue participando, porque é muito bom quando nós temos isso em nossa mente. A todos que ficaram até agora, um grande abraço. A você que está fora do Rio de Janeiro, na cidade de Nova Cruz, pastor Cid, da Igreja Penabrás, um grande abraço. Todos da Igreja Leão de Judá também, Nova Cruz, um grande abraço. E para vocês da Igreja Tabernáculo Soberano Deus, Igreja Metodista Wesleyana da Brício, todos que estão aí, um grande abraço, que nós continuamos juntos, continuamos na fé, evangelizando e fazendo aquilo que o Senhor nos mandou. Para todos, fiquem todos na paz do Senhor, tenha um ótimo finalzinho de semana, que Deus possa abençoar cada um, em nome de Jesus. E muito obrigado, e glória a Deus. Ajude a evangelizar através do canal Marcelo Mesquita Ide Pregai. Se inscreva no canal Marcelo Mesquita Ide Pregai, toque no sininho das notificações, compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares e peça a eles também para apoiar esse canal se inscrevendo em Marcelo Mesquita Ide Pregai. Que o Senhor te abençoe e te guarde.